Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre uma nova técnica que eu já havia até comentado na aula passada, que é a espectrofotometria de absorção atômica. Na aula passada a gente viu a espectrofotometria de emissão atômica. Eu vou mostrar aqui a diferença entre as duas técnicas e por que a absorção atômica é muito mais utilizada e é muito mais importante do que a emissão atômica. Aliás, a absorção atômica, ela é uma das técnicas mais importantes para vocês que são farmacêuticos. Toda determinação de metais na área de farmácia basicamente é feita via absorção atômica. Como é que a gente correlaciona? O que a gente mede em absorção atômica? Como o próprio nome diz, a gente mede uma absorbância que é proporcional à concentração do elemento metálico que está presente em solução. Enquanto que em emissão atômica, a gente mede a intensidade de luz emitida pelo elemento metálico que está em solução e que foi transferido para a chama, como nós vimos na aula passada. Então, no caso da emissão atômica, esse slide também pertencia à aula passada, nós tínhamos que uma amostra em solução era nebulizada para dentro de uma chama que era alimentada pela queima de um combustível na mistura com um oxidante. Aí eu tenho várias opções para gerar chamas com temperaturas diferentes. E quando os metais que estavam presentes nessa solução atingiam a chama, o solvente era evaporado e os átomos gerados na chama, eles vão para um estado eletrônico excitado e, ao retornarem, eles emitem radiação característica de cada metal, com cores diferentes, né? Conforme também eu falei para vocês na aula passada. Esse I0, passando por um monocromador, é a intensidade de luz emitida por esses átomos no estado gasoso. A absorção atômica é muito semelhante. Eu tenho a solução sendo levada à chama, a formação de átomos no estado gasoso, só que, ao invés desses átomos irem para o estado eletrônico excitado, o que eu meço é a quantidade de átomos eletrônicos no estado fundamental que absorvem luz de uma lâmpada, chamada lâmpada de cátodo oco, que emite num comprimento de onda característico de cada elemento. Então, o elemento presente dentro da chama, ele absorve a radiação vinda da lâmpada, e a diferença entre 0 e I corresponde ao quanto esse elemento metálico absorveu. E essa absorbância é proporcional à concentração do elemento em solução. Para garantir que eu estou medindo apenas a radiação do comprimento de onda do elemento característico, eu tenho um monocromador que só deixa chegar ao detector o comprimento de onda característico desse elemento. Bom, tanto na absorção atômica quanto na emissão atômica, ambas as técnicas requerem a atomização da amostra, ou, em outras palavras, conversão dos elementos presentes em solução, normalmente, em átomos gasosos, e isso acontece através de um esquemazinho mostrado aqui, que é idêntico ao de emissão atômica. A solução contendo um sal do cátion metálico, ela é nebulizada, atinge a chama, o solvente é evaporado, deixando na chama somente o sal, o sólido, que vai para a fase gasosa em virtude da alta temperatura e se dissocia no metal e no contraíon. O metal, ele pode absorver a energia da chama e ir para o estado eletrônico excitado, e quando ele retorna, ele emite um comprimento de onda característico desse metal. Isso é a emissão atômica. A absorção atômica, ela para aqui. O que eu meço na realidade é a quantidade de luz emitida, que foi emitida pela lâmpada de cátodo oco e que vai ser absorvida por esses metais no estado eletrônico fundamental, e por isso a absorção atômica é muito mais sensível do que a emissão atômica.
já que o número de átomos no estado gasoso fundamental é muito, muito superior ao número de átomos no estado eletrônico excitado. Bom, tanto a emissão atômica quanto a absorção atômica são as técnicas mais comumente utilizadas para análise de metais. A introdução da amostra é feita pela nebulização, conforme a gente já viu na aula passada, nos vídeos que eu disponibilizei. E eu preciso de uma fonte de energia para gerar a atomização dos sais. E isso é feito ou através de uma chama ou de um vaporizador eletrotérmico. Na aula de hoje, a gente vai ver exclusivamente uma chama atuando para causar a atomização dos elementos. E, finalmente, em absorção atômica, a fonte de radiação é uma lâmpada constituída do mesmo elemento a ser analisado, que, como eu disse anteriormente, é chamada de lâmpada de cátodo oco. Aqui eu tenho um esquema completo de um equipamento de absorção atômica, especificamente a parte da atomização. Vocês vão ver no vídeo que eu gravei. A chama, ela é uma chama laminar. É bem fininho aqui esse bocal por onde a chama é formada. Eu tenho a alimentação da chama através de gases que geram altas temperaturas. E essa chama laminar, ela que contém os elementos que vão absorver o comprimento de onda vindo da lâmpada de cátodo oco, representado aqui por essa seta azul. Aqui eu tenho uma foto, e também vocês vão ver isso no vídeo, onde eu tenho a chama laminar, que é chamada de queimador, e o nebulizador, por onde a amostra é introduzida. Esse caninho aqui que vocês veem, esse caninho é mergulhado na solução a ser determinada, a solução é nebulizada e as gotículas transferidas para a chama, onde todo o processo de atomização acontece. A lâmpada emitida, a radiação emitida pela lâmpada de cátodo oco atravessa a chama e o quanto de radiação absorvida é proporcional à concentração do elemento metálico em solução. Com relação à lâmpada de cátodo oco, LCO, elas são constituídas de um cátodo feito de um metal monoelementar ou de uma liga de vários metais, multielementar. Então, por exemplo, se eu desejar medir cobre em cachaça, como é a prática de hoje, eu vou utilizar uma lâmpada de cátodo oco feita com cobre, uma lâmpada monoelementar. Essa lâmpada monoelementar, consequentemente, ela só serve para medir um único elemento. Então, existem lâmpadas monoelementares de cobre, de mercúrio, de ouro, de platina, e também tem as lâmpadas multielementares, onde, ao invés de utilizar um único metal, eu utilizo uma liga de vários metais. E aí eu consigo medir vários metais ao mesmo tempo. E o interior da lâmpada contém argônio e neônio em baixa pressão, de 1 a 5 atmosferas. Com relação à lâmpada de cátodo oco, eu fiz o vídeo que eu disponibilizei para vocês. Vocês vão ver a realidade, como é que ela é na realidade. E aqui eu tenho novamente um esquema, onde eu tenho o cátodo contendo o metal ou a liga metálica, e uma lâmpada desse tipo vai ser utilizada para detectar os metais dos quais o cátodo é feito, e o ânodo. Então, como é que ela funciona? Eu aplico uma diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo, e o gás, que é, conforme eu falei aqui, argônio e neônio, é ionizado e os íons positivos são acelerados na direção do cátodo. Então, é o gás ionizado que colide com o metal do cátodo. Átomos dessa região, desse cátodo, são removidos, e esses átomos removidos em fase gasosa são excitados por colisões com esses íons de alta energia. Então, eles emitem fótons quando retornam ao estado fundamental. Eles emitem luz. E essa luz corresponde ao comprimento de onda do metal do qual é feito o cátodo ou dos metais dos quais é feita a liga constituinte do cátodo.
Então, essa radiação emitida, isso é muito importante, tem a mesma frequência que é absorvida pelos átomos do analito na fase gasosa da chama. Aqui eu tenho um esquema completo do equipamento, onde eu tenho a chama laminar, a lâmpada de cátodo oco, a solução que vai ser nebulizada para dentro do sistema, as microgotículas formadas no processo de nebulização, elas vão atingir a chama e o processo de atomização acontece aqui nessa região da chama. Eu tenho esse sisteminha aqui que é chamado de modulador. Para que ele serve? Reparem que ele é um disco onde na parte vermelha é fechada e na parte branca é aberto. Esse disco fica girando continuamente. O que acontece dentro da chama? Eu tenho átomos no estado gasoso, no estado eletrônico fundamental e no estado eletrônico excitado. Acontece que átomos no estado eletrônico excitado podem emitir luz também, processo que a gente conhece como emissão atômica. E eles podem mascarar a absorvância dos metais que estão presentes nessa chama. Então é para isso que serve o modulador. Ele fica girando quando a luz vinda da lâmpada de cátodo oco bate na região fechada, eu somente vou medir a emissão da chama. E quando a radiação vinda da lâmpada de cátodo oco passa pela região aberta, eu vou medir a radiação proveniente da chama mais a da lâmpada do cátodo oco. Então, uma subtração é feita continuamente para que eu possa descontar a influência da emissão dos átomos presentes na chama e da própria radiação emitida naturalmente pela chama. Eu tenho aqui um monocromador que seleciona exclusivamente o comprimento de onda que eu desejo medir, que é aquele emitido pela lâmpada de cátodo oco. Então, com essas artimanhas, com essa arquitetura, eu consigo fazer medidas que me permitem detectar níveis muito baixos de a princípio de quaisquer metais que eu deseja analisar. Então, enquanto que a emissão atômica é basicamente voltada para os átomos da família dos alcalinos e alcalinos terrosos, a absorção atômica não se restringe apenas a esse grupo de átomos, mas a praticamente todos os átomos da tabela periódica, com níveis muito, muito baixos. Especificamente sobre a cachaça mineira ela é conhecida por sua qualidade, com grande aceitação, não apenas no mercado nacional, mas também internacional. O grande segredo da cachaça mineira são esses alambiques de cobre. O fermentado da cana, que é chamado de mosto, ele é transferido aqui para esse alambique de cobre, que é aquecido, e o destilado que constitui a cachaça. Né? Foi verificado que esse alambique de cobre é essencial para que eu produza uma cachaça com uma elevada qualidade, com excelentes propriedades sensoriais. No entanto, eu preciso ter limites para a presença de cobre na cachaça. Foi estipulado que no Brasil, o limite máximo aceitável de cobre nas cachaças é 4 miligramas por litro, enquanto que cachaças destinadas à exportação, elas têm que ter um limite máximo de cobre de 2 miligramas por litro. Então, a prática de hoje a gente vai utilizar a absorção atômica para determinar o teor de cobre em cachaças. E a cachaça é um produto extremamente importante para a economia de Minas Gerais, já que Minas Gerais é um estado que é reconhecida pela excelência da cachaça produzida. Agora a gente vai passar para a planilha Excel, onde eu vou dar mais detalhes sobre a prática. Bom, eu tenho aqui uma seleção de dados que foram obtidos naquele equipamento que eu disponibilizei no vídeo, e nós vamos fazer na prática de hoje 3 tipos de curva de calibração. Curva de calibração utilizando água como solvente,
uma curva de calibração que utiliza etanol e água e o método da adição de padrão. Em relação tanto ao método de adição de padrão quanto ao método da curva de calibração, é muito semelhante ao que nós vimos nas últimas aulas. Então, para fazer as curvas de calibração, nós precisamos saber a concentração da solução padrão em estoque de cobre, que é exatamente 50,00 miligramas por litro. E um outro parâmetro importante, que eu tinha mencionado no slide anterior, é que a concentração máxima permitida de cobre na cachaça é 4,00 miligramas por litro. Tendo como base isso, foram preparados 9 balões, incluindo o balão 1, que nós chamamos de branco, ele não contém cobre, a ele é atribuído uma absorbância de 0. Então, o volume no balão 2 é meio ml da solução estoque padrão de cobre. Isso vai gerar uma concentração de cobre de meio miligrama por litro. Já que o balão é de 50 ml e a concentração é de 50 miligramas por litro, numericamente, a concentração de cobre em cada balão corresponderá ao volume da solução padrão estoque de cobre que eu transferi para cada balão. Depois de tendo feito isso, eu completo o volume de cada um dos balões de 1 a 9 com água destilada. Isso que eu estou chamando de curva de calibração água. E aqui eu tenho as respectivas absorbâncias medidas no equipamento do espectrofotômetro de absorção atômica. Primeiro eu vou determinar a FOT. Eu faço como nós sempre fizemos até o momento, no eixo Y eu tenho a absorbância, no eixo X a concentração de cobre em cada balão. Reparem que pela primeira vez a gente observa que parece que o gráfico foge da linearidade para concentrações acima de 6. Vejam, esses últimos 3 pontos, eles estão claramente fora da linearidade dos anteriores. Ou, em outras palavras, esses 3 últimos pontos estão fora da FOT. A FOT parece ser constituída até mais ou menos 5 miligramas por litro. Ou, para ser mais específico, de 0 a 5 miligramas por litro. Então, construindo a curva de calibração em água até a concentração de 4 miligramas por litro, a gente obtém uma resposta linear com coeficiente de correlação de quase 3 noves, o que é muito bom. Fazendo a mesma coisa com a outra curva de calibração que foi preparada em etanol e água. Por que nós fizemos isso? Para tentar imitar a matriz cachaça. A matriz cachaça contém mais ou menos 40% de etanol e 60% de água. Foi exatamente isso, essa proporção de solvente que nós fizemos para preparar também balões de 1 até 9. Em cada um dos balões a gente adicionou 20 ml de etanol. Sabendo que o balão é de 50, a porcentagem volume por volume de etanol é 40%. Então, tentando imitar a matriz cachaça. A concentração de cobre em cada balão é numericamente igual ao volume da solução padrão estoque adicionada. O gráfico obtido para essa curva de calibração tem o mesmo comportamento. Parece que esse ponto, que é 6 miligramas por litro, começa a fugir da linearidade. Então, nós iremos construir a curva de calibração com os primeiros 6 pontos, de 0 a 4 miligramas por litro. Fazendo isso, eu tenho aqui a equação da reta e uma excelente linearidade com 3 noves. É importante mencionar que, quando eu coloco os dois gráficos no mesmo sistema de eixo, eu vejo claramente que os dois têm inclinações diferentes. Eu vejo isso claramente pelo valor da tangente, do coeficiente de inclinação. Em água é 0,0611, em água mais etanol 0,04, bastante diferente.
Então, isso é um forte indício de que a matriz influencia as medidas. Um forte indício de que eu tenho um efeito de matriz. Então, vamos calcular a resposta das amostras de cachaça para ver se realmente as duas curvas de calibração dão resultados diferentes. Nós analisamos uma cachaça artesanal, chamada, nome fantasia, Danadinha. Ela foi produzida em alambiques de cobre, ok? Aplicando a equação da reta da curva de calibração em água para os dados da triplicata, 034, 0325, e usando todas as vantagens do Excel, eu chego que a concentração média de cobre na cachaça Danadinha, utilizando a curva de calibração em água, é 5,5 mais ou menos 0,3. Com uma imprecisão de 5,5%. Aceitável, né? Usando o mesmo artifício para a curva de calibração em água e etanol, que gera uma outra equação da reta, uma equação da reta diferente, para as mesmas respostas da mesma cachaça, a gente chega numa concentração de cobre de 8,4 mais ou menos meio. Então, há uma grande diferença entre os resultados obtidos para a mesma amostra quando eu utilizo as curvas de calibração diferentes. Isso, de novo, é uma forte evidência de efeito de matriz, como a gente tinha visto aqui no gráfico anterior. Bom, vamos agora partir para o método de adição de padrão. Para isso, eu preparei 4 balões. Eu vou adicionar a cachaça Danadinha e fazer um planejamento pelo método de adição de padrão. Aqui do lado em laranja, eu coloquei as regras de que a gente deve ter para fazer um planejamento por adição de padrão. Primeira regra: é necessário ter uma solução padrão estoque com concentração exatamente conhecida. No nosso caso, a solução padrão estoque é de cobre com 50 miligramas por litro. É necessário conhecer a fonte do elemento. No caso do cobre, 0 a 5 miligramas por litro. Foi feito nos gráficos anteriores. É necessário ter uma noção sobre a concentração do elemento, substância na amostra a ser analisada. Eu tenho essa noção. Eu sei que, utilizando a curva de calibração mais apropriada, a concentração de cobre é por volta de 8,4. Essa informação eu preciso ter. No nosso exemplo, qual é mais ou menos a concentração de cobre na amostra da cachaça Danadinha? Item 4. Deve-se adicionar a mesma quantidade de amostra nos balões que serão utilizados para o método de adição de padrão. O item 5. Deve-se adicionar uma quantidade de amostra de tal modo que a concentração do elemento substância seja mais ou menos metade da fonte. Vamos lá. Então, no meu planejamento, eu adicionei 15 ml da cachaça Danadinha. Por que eu fiz isso? Adicionei 15, diluí para 50. Quando eu faço isso, eu tenho, de uma maneira estimada, que a concentração de cobre em cada balão é por volta de 2,5. Já que eu tenho uma estimativa da concentração de cobre na cachaça, peguei 15 ml, diluí para 50. Então, essa é a concentração de cobre vinda da cachaça, da amostra. O item 6 fala o seguinte: no primeiro balão não se deve adicionar nada da solução estoque padrão. Foi exatamente o que eu fiz. Balão 13, não adicionei nada do estoque padrão. Então, a totalidade de cobre no balão 13 vem da amostra. 2,52 miligramas por litro, mais ou menos. Item 7. No segundo, terceiro e quarto balões, deve-se adicionar aproximadamente 1/4 da FOT, 1/3 da FOT e metade da FOT, respectivamente. Então vamos lá ver o que a gente fez. No segundo balão, balão 14, eu adicionei 1 ml da solução estoque padrão. Isso deu uma concentração de cobre adicionada também de 1.
No terceiro balão, balão 15, 2 ml, 2 miligramas por litro adicionado. 3 ml, 3 miligramas por litro adicionado. E aqui a concentração de cobre total em cada um dos balões. Verificar se o quarto e último balão não contém uma concentração do elemento, substância, acima do limite superior da FOT. Se a gente pegar o último balão, a gente vê que a concentração de cobre total está mais ou menos ali no limite superior da FOT. Aqui está dando 5,5, né? A gente viu que a FOT pode ir até 6, 5, 6. Então, esse planejamento que foi feito para o método da adição de padrão, ele está muito bem feito, tá? O gráfico do método de adição de padrão é a resposta instrumental versus a concentração adicionada proveniente da solução padrão do elemento ou substância, né? Então, aqui eu tenho o gráfico da adição de padrão. Concentração adicionada, essa coluna aqui, resposta instrumental. Eu coloquei esse gráfico no mesmo sistema de eixos em relação à curva de calibração em água e a curva de calibração em água etanol. Reparem que a gente vê claramente o efeito de matriz. Quando eu tenho a curva de calibração em água, há uma inclinação muito diferente em relação ao método de adição de padrão. Porém, quando eu utilizo uma matriz que é condizente com a cachaça, a inclinação é muito semelhante. A gente vê isso visualmente, porque as retas são quase que paralelas, ok? Usando a equação da reta do método de adição de padrão e levando em conta a diluição que foi feita, 15 para 50, eu obtenho uma concentração de cobre na cachaça por volta de 11,8. Esse valor está bem mais próximo do valor dado pela curva de calibração água-etanol em comparação com a curva de calibração água, tá? Então, é importantíssimo eu definir se há ou não efeito de matriz. Se eu não fizer isso, eu estarei cometendo um erro. E quando eu cometo um erro, todos os resultados que eu libero estão errados. Isso pode ser crítico, né, para a sua carreira, para o laboratório que você trabalha, para a empresa que você trabalha. Notem que o método de adição de padrão, ele é perfeito, porque ele elimina o efeito de matriz, mas ele é demorado. Cada amostra eu tenho que fazer um planejamento de adição de padrão. Então, é inviável na prática. Então, o que se faz é criar matrizes, curvas de calibração contendo solventes, que são os mais próximos possíveis da amostra que eu desejo analisar. Então, essa curva de calibração em água mais etanol é conhecida como curva de calibração matrizada, ok? Então, com isso eu encerro minha explicação e vocês vão receber uma atividade nesses moldes para hoje, ou mais provavelmente amanhã, para que vocês possam fazer e testar esse conhecimento adquirido. Muito obrigado.